Novamente, falando de uma questão cultural, mas o fato é que nós vivemos em uma cultura que, simultaneamente, instaura a comparação e a inveja em todos nós, semeia a comparação e a inveja em todos nós. Se vocês forem ver a minha live, aqui é bem um comentário bem breve mesmo, é uma coisa que vocês têm que ver para entender melhor, para entender o que eu vou falar agora. Não, mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tem essa live sobre a cultura do management que eu fiz há um tempo atrás. Então o nome é Cultura do Management, ok? E nessa live eu falo muito sobre essa cultura que a gente tem atualmente e como que ela acaba fomentando em nós essa competição constante, né? Essa comparação constante. E como até algumas tecnologias que nós temos hoje, como as redes sociais e as tecnologias de informação e comunicação no geral, as TICs, né? Elas acabam por tornar isso ainda mais fácil, ainda mais atrativo da gente ficar caindo nessa armadilha de comparação, de inveja e etc. Porém, ao mesmo tempo, essa mesma cultura, essa mesma sociedade diz que a gente deve se sentir 100% suficiente e que se comparar com as outras pessoas e, acima de tudo, sentir inveja é um pecado. Não que ele diga literalmente, né, que é um pecado, mas a nossa cultura ela dá a entender essa ideia, né, de uma maneira talvez nem um pouco sutil, de que você não pode sentir inveja. Sentir inveja é uma coisa inferior. Você tem que se amar do jeito que você é. Você tem que saber que você é foda. Né? Mas ao mesmo tempo essa sociedade não faz a gente se sentir assim. Ela impele a gente para um outro lado, e daí uma parte está puxando a gente para um lado, outra parte está puxando a gente para outro, e parece que a gente está rasgando no meio. Porque a gente está o tempo inteiro sentindo inveja, mas a gente não pode admitir que está sentindo inveja. Não pode admitir para os outros, mas a gente também não pode admitir nem para nós mesmos. Porque ai de mim, admitir para mim mesmo que sou um ser inferior, que não transcendi essa bobagem terrena de inveja. Veja bem. E a gente não está falando justamente que emoções não são coisas que a gente necessariamente controla, mas são reações que a gente acaba tendo. São reações do nosso organismo. E acima de tudo, são reações importantes que ajudam na nossa sobrevivência. Pois bem, me ouça quando eu falo que inveja não é uma exceção à regra de todas as outras coisas que a gente está vendo aqui. A inveja, por mais incrível que pareça, é uma coisa que ajuda pra caramba a gente. Quando ela é funcional, porque a inveja também pode se tornar disfuncional. Mas vamos falar então da inveja funcional. Para que a inveja funcional existe? Como que ela nos ajuda? Porque, de novo, né, cara, sentir essas coisas, essas emoções ruins aí, negativas, não é gostoso. Mas para que o nosso organismo inventou esse negócio de sentir inveja? Por que o organismo ele quer que às vezes a gente sinta isso e por que ele acha que isso ajuda a gente? Ele ajuda para a gente conseguir entender, por meio de algumas comparações, a gente mesmo. A inveja ajuda no autoconhecimento, ajuda a entender coisas sobre nós como necessidades que a gente acaba tendo, mas a gente nunca parou para pensar nelas. Às vezes porque a gente nem sabia que aquela possibilidade existia. Mas daí já vem alguém e fala, pô, mas veja só como é uma coisa ruim, né? Fica criando coisa na nossa cabeça. Tá, às vezes a gente pode ver dessa maneira, mas para pensar. Se você aprende que a vida é sofrimento dos seus pais, da sua família, e você descobre com os seus amigos que a vida pode ser muito mais do que sofrimento, e que você pode aproveitar a vida, e você começa a sentir inveja dos teus amigos que aproveitam a vida fazendo outras coisas. É mesmo uma coisa ruim colocar na tua cabeça uma possibilidade que você não sabia que existia? Veja, quando a gente fala de inveja, a gente não está falando só de coisas materialistas, coisas consumistas. A gente também está falando de qualidade de vida, de significados, de possibilidades de melhorar a nossa própria existência. Fora de um eixo consumista, fora de um eixo materialista. Pode ser também dentro desses eixos? Também. Mas não precisa pensar dessa maneira. A gente está falando de várias coisas. Descobrir possibilidades de melhoria de vida que a gente nem sabia que existiam, porque a gente se comparou com outra pessoa e viu que ele tem uma coisa diferente,
Cara, isso pode abrir os nossos horizontes, vai expandir a nossa mente para coisas que a gente nem sabia que a gente poderia tentar fazer. E eu acho que aí você já está pegando a ideia, talvez somando 2 mais 2 da minha fala, e entendendo que nesse sentido a inveja ela é esse desconforto de tipo, puxa, mas o outro tem algo. E quando eu falo tem, de novo, eu não estou me atendo a uma questão material. Eu posso estar falando de uma questão mais abstrata, do tipo uma conquista, né? A pessoa passou por uma determinada experiência, ela fez uma viagem, ela tem um pós-doutorado, ela é mãe, né? Olha que coisas assim, né? É que às vezes podem ser meio abstratas. A gente não está falando de algo necessariamente materialista, mas pode ser algo materialista também. Tá tudo bem. A pessoa tem uma casa, ela tem um salário maior do que o meu, ela tem isso, ela tem aquilo, né? Tem um carro mais top do que o meu. E aí a inveja vem nesse momento em que a gente se compara, e de novo, a gente ouve o tempo inteiro, meu Deus, parece que comparação é pecado. E não, comparação não é pecado, comparação é humano. Comparação ajuda a gente a dar parâmetros para a gente conseguir mensurar. Eu estou vivendo uma vida que eu gosto, eu poderia estar fazendo algo mais para buscar o que eu quero, eu estou fazendo às vezes demais, e eu poderia pisar um pouco no freio porque eu estou exagerando. Olha o quão bem pode fazer uma boa comparação. A comparação por si só não é ruim. A forma como a gente faz a comparação pode ser ruim. E eu já entro nesse assunto, né? Porque daí a gente vai cair na disfuncionalidade da coisa. E aí, quando a gente sente esse incômodo de, pô, o outro tem algo que eu não tenho, por mais abstrato que seja essa ideia de ter, a gente sente essa inveja, a gente sente esse mal-estar, a gente sente essa vontade de ter o que o outro tem. E tem gente que vai falar que a inveja é só quando a gente deseja o mal para o outro, mas eu não estou considerando esse aspecto, tá? Quando eu estou falando inveja é apenas o querer o que o outro tem, tá? Não estou falando de necessariamente aquele lado que algumas pessoas trazem de tirar do outro isso. Não, não, é só querer. Em vez de você fazer puxar, tirar de um lugar e colocar no outro, você dá Ctrl+C, Ctrl+V, você dá um copia e cola, né? Então você não prejudica o outro originalmente. Então é dessa inveja que eu estou falando, tá? Quando isso é sentido, a gente tem a possibilidade de ouvir esse incômodo e fazer algo para buscar, né? Primeiro a gente precisa fazer uma análise. Por que eu estou sentindo essa inveja? E a gente vai entender, eu tenho alguma coisa que eu sei que é possível de se ter, porém eu não tenho. Eu gostaria de ter isso. Às vezes pode falar até dos nossos valores, pode falar da nossa formação de identidade. Porque lembre-se, uma coisa que eu falo o tempo inteiro, identidade ela não ocorre no vácuo, a identidade ela ocorre em relação ao mundo. Então a gente precisa ter experiências, ter relações, vivenciar coisas, às vezes até ter coisas para vivenciar uma determinada identidade. Ela se faz à medida que a gente consome a realidade, que a gente vivencia a realidade, né, que a gente se integra à realidade. E se algum elemento dessa realidade que a gente se conecta é retirado de nós, a gente perde uma parte da nossa identidade. Da mesma maneira, se a gente quer mais ter uma identidade e para isso eu preciso passar por uma experiência que o outro passou, ou ter uma coisa que o outro tem, cara, você está falando de uma coisa que é muito maneira de você conquistar, né? Que vai fazer muito bem para a tua saúde mental e emocional na maior parte dos casos. E aí esse incômodo e essa questão que a gente está vendo, ok, entendi sobre mim, entendi sobre o que eu quero, entendi sobre o que me falta, entendi como ver o que o outro tem fala sobre a falta do que eu tenho. E aí a gente pode, em cima disso, fazer uma coisa muito importante, que é usar esse incômodo como uma motivação, usar esse vazio como um combustível para buscar essa coisa, para criar um plano de jogo, não desesperadamente, mas parar para pensar, como o outro conseguiu aquilo? Será que eu posso replicar alguma das estratégias dele? Será que eu posso aprender com outras pessoas? Será que eu posso criar minha própria estratégia para tentar alcançar isso que o outro tem e eu não tenho, que o outro conquistou e eu não conquistei? E olha só, o resultado final dessa equação toda, dessa jornada, é nada mais nada menos do que o autoaprimoramento, o autoconhecimento, uma melhoria da capacidade de vida, da qualidade, perdão, de vida, um crescimento em vários sentidos, uma expansão dos nossos horizontes, né? Aquela boa e velha ideia filosófica do devir, né? Do vir a ser, essa ideia de movimento, de crescimento.